uma palavra para o nosso coração, palavra do Senhor. E eu trouxe para vocês um tema, também essa noite, que é: não corra atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Parece uma coisa estranha para o nosso tempo, né? Mas para o tempo bíblico do Eclesiastes nem era tanto assim, tá? Quero ler com vocês lá em Eclesiastes, capítulo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, está lá no Antigo Testamento. Se você quer localizar de forma mais fácil, está ali perto de Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tá? Capítulo 1. Este livro que revela para nós alguém que se inscreveu para uma corrida errada, a corrida do vento. E quando ele descobriu que ele estava numa corrida sem propósito, e por isso é vento, ele se deu conta, se frustrou, e ele vai chegando a algumas conclusões na sua vida. Eclesiastes capítulo 1. Diz assim: estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna ao seu lugar, para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo que acontece debaixo do sol e de fato nada faz sentido, é correr atrás do vento. Coloca o dedinho ali, se tem um marca-página, coloca aí nesta página aí, se você quiser depois retornar, e dá um salto no livro, na carta que nós estudamos, no estudo bíblico, nesses últimos meses, a carta de Filipenses. Carta preciosa que estudamos, porque lá nós temos um outro corredor que não correu atrás do vento. Aliás, já correu atrás do vento, se frustrou e se inscreveu numa outra corrida, uma corrida de propósito. Uma corrida bem diferente, a corrida do propósito, a corrida da fé, a corrida da santa vocação, o apóstolo Paulo. Lá no capítulo 3 de Filipenses, olha só o que Paulo vai escrever ali. Eu vou ler alguns versículos com vocês, a partir do 12. Não estou dizendo que já obtive tudo que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto.
esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Agora eu quero dar um salto ali com vocês no 4. Olha só, 4, o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Dá um pulinho no 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até aqui. Dois corredores, dois propósitos bem diferentes. Um correndo atrás do vento. O outro descobriu uma corrida que faz sentido na vida. Aonde encontra propósito, aonde encontra contentamento, aonde encontra um Cristo que lhe traz sentido. O Eclesiastes, é aquele que, se você ler o livro todo de Eclesiastes, ele se colocou a correr uma corrida, a corrida da vida, com essa disposição. O que os meus olhos avistarem, eu vou perseguir. Projetos, sonhos, dinheiro, fama, sucesso, riqueza. O que os meus olhos avistar nesta terra, eu vou perseguir. E vou tentar encontrar sentido nisso. Vou tentar encontrar felicidade nisso. Eu vou tentar encontrar contentamento nisso. E, incrivelmente, este homem conseguiu alcançar muito daquilo que os seus olhos avistaram. Sim, ele conseguiu. E sabe qual é a conclusão dele? Ele se dispôs a correr esta corrida achando que ia trazer grande alegria e contentamento para ele. Então ele ficou rico. E ele olhou para a sua riqueza e não encontrou sentido. E não que a riqueza fosse ruim, mas ela não trouxe sentido para a sua vida. Então ele procurou poder e alcançou. E sabe a conclusão que ele chegou no palácio? Que aquilo não faz o menor sentido. É vento. Então ele tentou nos relacionamentos e teve muitas mulheres. E se relacionou com muitas belas mulheres. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Ele não passou de um abusador. Que aquilo não trouxe o menor sentido para a sua vida. Então ele se colocou a empreender. E ele empreendeu muito. E ele conquistou muito com seus empreendimentos. Muita coisa ele se colocou a fazer. E tudo que ele fazia parecia que dava certo. Um ativismo. Trabalhou e trabalhou para valer. Construiu coisas. Inclusive, de forma religiosa, procurou agradar o próprio Deus com seus empreendimentos. Então ele sentou, observou tudo que ele tinha empreendido e conquistado, e ele chegou à conclusão: isso ainda não preencheu o vazio que há em mim. Então ele concluiu: eu acho que Deus colocou dentro de cada ser humano um vazio do tamanho da eternidade. Deve haver dentro de mim um poço sem fim. O que pode me preencher? E ele é um frustrado, porque embora ele tentou alcançar muitas coisas, até algumas delas boas, ele se dispôs a correr uma vida sem um propósito claro,
da parte do próprio Deus. Então frustrou, cansou, sobrecarregou. E essa é a descrição que ele traz para nós. E se você ler todo o livro de Eclesiastes, parece um suco de limão sem açúcar, bem azedo. Bem azedo mesmo. Você lê assim, nossa, que cara com vida amarga. E se você olha tudo que ele tem, ele deveria estar bem, contente, realizado. Gente, na visão do mundo, assim, dos nossos tempos ainda hoje, seria isso. Quando você vê uma pessoa que tem muitos bens, vida resolvida, fartura na mesa, fartura na saúde, bonito, elegante, forte, bem resolvido, você deve pensar assim, esse cara não tem falta de nada. Pois bem, um cara desses, um tempo desses, no mundo desses, ele era um cara frustrado. E ele chega a descrever isso de uma forma assim bastante, como eu disse, né, bastante amarga, azeda, né? Porque ele vai colocar aqui algumas palavras, né? Olha, é como se tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu consumi, tudo aquilo que eu vi, não trouxe satisfação e contentamento. Tem um livro do Harold Kitchener que ele diz quando tudo não é o bastante. Se encaixa muito bem para esse cara aqui. Tudo não era o bastante para ele. Frustrado, decepcionado. Ele se inscreveu numa corrida, gente, sem um propósito claro. Lá no Retiro, nós falamos a respeito também desse tema. E eu falei que quando eu me inscrevi a primeira vez na São Silvestre, 2009, foi a primeira São Silvestre que eu corri. Não é uma das corridas mais longas, tá? Ela tem 15 quilômetros só. Acontece que tinha, e tem ainda hoje, 15 quilômetros para um cara que pesava 98 quilos e não estava praticando corrida e esporte algum. Estava lá, em Mercedes, sendo missionário, frustrado, olhando assim a sua condição física e pensando, eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Não sei. E aí, assim, do nada, falei para minha esposa, vou correr a São Silvestre. Assim? Assim. Me coloquei, gente, a correr uma corrida sem entender muito o que isso significava na minha vida. Resultado, estou eu lá em São Paulo, olhando aquela multidão, a galera assim, né, bem preparada, uns corpos bem diferentes do meu, né? Uma festa, é verdade, uma festa bem legal. Mas eu pensei assim, se gente fantasiada, segurando o banner, corre isso daqui, eu vou correr também. Acontece, gente, que esta turma, a maioria delas são os pipoca. Eles correm uns metros, 1 quilômetro ali, aparece na Globo, dá um tchauzinho para a mamãe, para o papai, enfim, para todo mundo, e depois cai fora. E eu estava lá com o número de peitoral pensando, cara, eu vim aqui para terminar esse negócio. Bom, começou a corrida. Resumindo, cheguei no quilômetro 8º, estava morrendo. Não aguentava mais aquilo, era desesperador. Eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu me inscrevi nesse negócio? Que loucura! Se quer perder peso, pensa em outra coisa, fecha a boca, mas não vai correr esses 15 quilômetros assim do nada. Não faz o menor sentido. É correr atrás do vento. Gente, eu estava nessa situação. Eu pensei, vou concluir os 10 quilômetros e vou parar, porque ali tem um staff, tem uma ambulância, e ali eu me entrego. E eu falei assim, é isso. Chegou lá no quilômetro 10, eu olhei a ambulância, eu olhei uns velhinhos passando assim, com um vigor, com uma energia, eu pensei, bom, se um senhor de 60, 70 anos vai terminar mais 5 quilômetros para frente, eu também termino, nem que for no arrasto. E fui no arrasto. Gente, desesperador. Desesperador. Foi legal, fechou a corrida e tal, aquela emoção. Bom, 31 de dezembro, né, é meu aniversário, eu achei que isso tudo já seria um fator motivacional suficiente. Não é, gente, não é. Fato de celebrar aniversário naquele dia não me deu condição física, olha só. Bom, eu voltei para casa, obviamente frustrado, sei lá quanto tempo eu fiz aquela corrida e pensei comigo, não dá para correr assim. Tem que ter propósito, tem que estar claro o que a gente quer. Senão você está inscrito na corrida errada. E eu comecei a me preparar melhor para isso. Anos depois, corri outras corridas, corri uma primeira maratona do Rio, falei para a galera lá como que foi interessante correr uma corrida bem preparado, fiz um tempo que eu me dispus a fazer abaixo de 3 horas e 30, deu certo. E corri uma maratona, uma ultramaratona de montanha que foi bem interessante. E quando chegou nessa ultramaratona,
aconteceu um fato interessante. Era uma corrida de 50 quilômetros numa montanha. E eu errei um caminho. Eu e mais uma galera, assim, pegamos um caminho errado. Fomos por um lugar onde não tinha mais marcação. Parece que alguém entrou ali na trilha à noite, tirou a marcação. E aí, então, nós fomos por um lado que não era o caminho. E corri 3 quilômetros por um caminho errado, tive que voltar. Ou seja, somou mais 6 quilômetros numa corrida de 50. E aquilo lá, para alguém que estava preparado, eu olhei para aquilo e falei, bom, não dá para ficar preso ao erro, temos que ir adiante. Corri, então, 50 mais 6. Terminei. Olha, foi esgotante, foi um sacrifício, mas a diferença de estar preparado e com um determinado propósito claro me fez pensar algumas coisas. Quando eu olho para um texto desse aqui, de Eclesiastes e de Filipenses, eu chego à conclusão, pegando a analogia de Paulo ao falar de corrida e o próprio Eclesiastes ao falar de corrida, eu chego à conclusão de uma coisa. Quando você não sabe o porquê você está fazendo algo, pode ser a coisa mais bela, mais bonita, mais interessante. Você vai se frustrar, você vai se cansar. Pode ser uma coisa assim que faça realmente sentido na sociedade. E até mesmo na tradição familiar, e até mesmo nos conceitos mais, digamos, morais. Mas se você não tiver clareza do propósito disso, você vai cansar. Casar é bom, casamento é uma coisa boa. Mas se a gente não tem clareza do que é um casamento, aquilo vai te cansar. Vai te frustrar. E o problema não é cansar e frustrar. O problema é que isso vai questionar se você sabe o porquê daquilo. Se você vai ter filhos, filhos é uma bênção. A Bíblia chama que é a herança do Senhor. Mas se você faz isso sem entender com clareza o propósito de Deus do que é ter filhos, vai chegar um momento que esses bebezinhos fofinhos que a gente pega e são as coisinhas mais fofas, que nem a Carol está ali com o Léo, eles vão crescer, eles vão virar adolescentes gremlins. Vocês já assistiram gremlins? Eles viram uns monstrinhos assim, rebeldes. Eles dão trabalho, eles batem a porta, não quer mais olhar na tua cara, te xinga, esbraveja, não é assim? Vai acontecer outras coisas e você vai ficar questionando aquilo. Meu Deus, o que eu fiz? O que é isso? Né? O que eu pus no mundo? Né? Vai te confrontar. Vai confrontar a sua personalidade, as tuas atitudes. Vai confrontar a tua hipocrisia. E se você não entender realmente o propósito do que é ter um filho, uma filha, esses momentos de frustração irão te questionar. Esses momentos de sofrimento que virão, irão te questionar. E se você não tiver um porquê daquilo, você não vai encontrar um como. Você não vai encontrar um como resolver aquela situação. Sabe, o que é uma corrida atrás de vento? É quando nós não sabemos o porquê das coisas. O porquê eu estou fazendo isso? Sabe o que é uma corrida com propósito? É quando Deus te revela o propósito dele. Não é você descobrir o teu propósito. Está cheio de gente querendo descobrir o propósito da sua vida neste mundo. Nós não temos que descobrir o nosso propósito neste mundo. Nós temos que descobrir o propósito de Deus neste mundo. Porque pessoas que procuram descobrir o seu propósito neste mundo pode facilmente cometer o equívoco que Paulo menciona aqui na carta, de olhar para o seu estômago. Paulo diz assim, é impressionante, tem gente que fez do seu estômago o seu Deus. É gente que está cheio de propósito pessoal. E quando alcança aquilo, de novo, cai no relato de Eclesiastes. Poxa, não tem coisas que chegam para os meus olhos, para os meus ouvidos, não tem nada que satisfaça a minha alma. É gente angustiada, que é um sentimento bem interessante, a angústia. Quem já sentiu sabe que angústia é aquela sensação ruim, aquela dor, aquele aperto no peito que você tem que não tem nome. Você não consegue descrever. Ai, não sei, eu estou sentindo algo aqui e parece que está faltando alguma coisa, mas parece que eu tenho tudo.
ou relativamente tudo, não sei o que eu estou sentindo, não estou legal, não estou bem, e você fica se questionando esse sentimento. Pode ser que a angústia se encaixa muito bem para esse sentimento de falta do propósito de Deus. Talvez você se concentrou muito nos seus interesses pessoais e alcançou talvez a maioria deles. Mas você se concentrou tanto no teu estômago, nessa comparação que Paulo usa do estômago, de fato, é a gente buscar aquilo que a gente quer, sem perguntar para Deus. O propósito é a razão disso. Não, é simplesmente porque eu quero. Eu quero isso. É um desejo, brotou no meu coração. Eu volto a dizer, pode ser legítimo. Mas se você não tiver clareza do propósito de Deus sobre isso, vira frustração, gente. Vira frustração. Agora, quando nós entendemos o propósito de Deus, muda tudo. Com isso eu quero dizer o quê? Quando nós entendemos qual é o propósito da nossa santa vocação, que Paulo vai dizer duas coisas a esse respeito. Primeiro, que esta corrida da santa vocação, o prêmio você já ganhou. Olha como já é mais leve do que correr atrás do vento. Paulo vai dizer o seguinte: Deus te chama para uma corrida que tem a ver com o seu propósito, mas o prêmio, a medalha, a coroa, ele já te deu. Mas eu nem terminei a corrida. Pois é assim que Deus age. É graça sobre a sua vida. Ele te dá salvação. Tudo que nós precisamos, gente, e que nós não podemos fazer para nós mesmos. Ou seja, o perdão dos nossos pecados, a justificação perante o nosso Deus. Isso Deus vai lá e nos dá. Mas eu não preciso cumprir alguma coisa, eu não tenho que fazer algo para alcançar a salvação, eu não tenho que andar de joelho, não tenho que cumprir um sacrifício, eu não tenho que fazer alguma coisa. Não, você só precisa acreditar que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Você só precisa confiar que o próprio Cristo é a tua recompensa. Você só precisa acreditar que o próprio Cristo, ele é o teu prêmio. E se você crê e confia nisso, você já tem a salvação. Então não preciso correr? Não, você vai ter que correr ainda. Tem uma maratona pela frente. Você tem uma vida para viver. Deus não vai te tirar deste mundo e colocar num palácio de ouro, sabe, numa eternidade. Não, você vai viver neste mundo ainda. Mas sabendo que a salvação você já tem, sem nada ter feito. Segunda coisa que você vai descobrir é que nesta corrida, que você já tem o prêmio, o Cristo, que é o teu prêmio, vai dizer algo para ti que tem a ver em você descobrir a tua vocação. Porque a vocação de um corredor não é, gente, ganhar uma medalha no final. Se você entrar no meu escritório, pode olhar lá, tem lá um painelzinho de medalhas, coisa mais linda. Nossa, quanta coisa o Regis ganhou. Gente, não serve para nada aquilo. Um dia eu já olhei para aquilo lá e falei assim, eu preciso perder 5 quilos, deixa eu dar uma olhada aqui nessas medalhas. Não perdi. Se eu tiver que perder 5 quilos, vou ter que correr de novo. É verdade, não serve para nada aquilo lá. Mas está lá, pendurado, de bonito. Sabe? A questão do nosso prêmio, a nossa salvação, que Cristo já nos deu, não resolve todo o nosso problema. No sentido de a gente descobrir uma coisa. Nós precisamos saber a razão da nossa vida. Tem gente que acha que salvação é só ser livre do inferno e ir morar no céu. Salvação, gente, não é ser livre do inferno e morar no céu. Jesus vai dizer assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem tu enviaste. Salvação tem a ver, gente, nós sabermos quem nós somos em Cristo. Tem a ver em a gente descobrir a identidade de humanidade em Cristo Jesus revelada para nós e viver isso como pai, como esposo, como empregado, como patrão. A gente descobrir esta realidade de Cristo através da nossa vida agora. É deixar Cristo viver em nós. Porque a vocação de um corredor é correr. Essa é a vocação de um corredor. E a vocação de um cristão, qual é? Responda. Qual é a vocação de um cristão, gente?
Vai fazer parte da sua vida. A vocação de um cristão é ser como Cristo. É ser cristão. Olha só. E para sermos como Cristo, nós precisamos caminhar com Ele. E quando isso acontece, sabe, nós vamos descobrir uma coisa. Que nesta corrida haverão obstáculos, perdas, sofrimentos. Mas olha só, quando nós temos Cristo, nós enfrentamos o sofrimento sabendo do porquê. Muda tudo. Porque tem gente que às vezes não enfrenta sofrimentos, mas por não saber o porquê da sua vida, sente angústia e frustração. Porém, tem gente que, sabendo o porquê a sua vida existe, e vivendo com o Senhor Jesus, enfrenta sofrimento e frustração, mas olha para aquilo e encontra um sentido e um propósito. Ainda assim, Paulo vai dizer, por exemplo, que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O Eclesiastes, por sua vez, ele olha para o seu descontentamento e fala, corri atrás do vento. Ó vida, ó céus, ó azar. Paulo, ele olha para o seu sofrimento e fala assim, eu aprendi o segredo de viver, tendo muito ou tendo pouco. Por quê? Ele alcançou a sua vocação em Cristo. Ele descobriu que o segredo é viver com Jesus. E quando a gente vive com Jesus, sabe o que a gente aprende a fazer? Nós substituímos o mecanismo que nos leva a correr atrás do vento, chamado ansiedade, por oração. Porque o que nos leva a correr atrás do vento? Não é a ansiedade? A gente olhar assim ao nosso redor e ver que aquilo que a gente tem não é o que chega. Então a gente fica ansioso e a gente compara a nossa vida com outros e fala, não, eu preciso de mais coisas, é por isso que eu estou assim. Aí você corre atrás daquilo porque estava ansioso, alcança aquilo que você se dispôs, quando alcança você olha assim, mas agora ainda falta isso. E assim você fica, como diz o Eclesiastes, no círculo sem fim. Paulo vai dizer que quando ele tem Cristo, ele descobre uma coisa, que a ansiedade bate, mas quando bate, ele ora, ele suplica e ele agradece. E quando você ora, suplicando e agradecendo, você olha para aquilo que não tem, você pensa, ainda não tenho. Mas você olha para aquilo que tem e pensa, eu não tenho nada, como diz Paulo, mas eu tenho tudo. Já leu isso? É lindo isso que Paulo fala. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Quem tem Jesus tem vida que não se acabará. Quem tem Jesus tem tudo. Mas se você não tem, não tem nada. É lindo isso, gente. E quando você tem tudo em Jesus, você aprende a viver na fartura e na falta. Olha só. Paulo fala que ele aprendeu a viver na fartura. Parece que é uma coisa, não faz muito sentido. A gente precisa aprender a viver na fartura? Não é só curtir quando tem fartura? Não, Paulo fala que tem que aprender. Sabe por quê? Porque tem pessoas que na fartura se perdem. Eu já vi gente na falta se aproximar de Deus e na fartura se perder de Deus. Então Paulo vai dizer o seguinte, eu aprendi o segredo de viver contente na fartura. E não é por estar farto pelas coisas, é por estar farto em Deus. E estando farto em Deus, ele olha para aquilo tudo que ele tem e diz, legal que eu tenho isso aqui. Bacana. Tenho carro, casa, dinheiro, bacana. Mas não é isso que me traz felicidade e contentamento. É Cristo. Então você curte aquilo muito melhor. Sabia disso? Você curte a fartura quando você tem Cristo como seu contentamento, porque você não está dominado pela fartura. Então você curte ela, você não deixa ela te dominar, você curte ela. Não é o dinheiro que manda em você, você manda no dinheiro. É assim que a gente aprende a viver na fartura. E Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver quando tem falta, porque ele olha quando falta algo, ele olha assim, poxa, eu não tenho. Mas eu tenho Cristo. Uma hora dessas, quem sabe eu tenho ou não ter. Bom, se ter ou não ter, não tem problema. Tendo Cristo é suficiente. É o salmista Davi dizendo que o Senhor é meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, de nada eu vou ter falta. É Paulo dizendo
que posso todas as coisas, porque Cristo me dá forças, mesmo quando não tem nada. Então, meu desafio aqui para você essa noite, a partir desta palavra do Senhor, é dar uma avaliada na sua vida e verifica se você está inscrito na corrida atrás do vento ou na corrida da santa vocação de Cristo Jesus. Aquela que te direciona a olhar para Cristo como seu alvo e o seu prêmio e fazer de Cristo a razão da sua vida de fé. Avalie a sua vida e verifique em qual corrida você está inscrito. E se você estiver correndo atrás de vento, Cristo vai te alcançar ali e vai te chamar a viver uma vida com um propósito de Deus. E você vai descobrir como vale a pena. Mesmo enfrentando os sofrimentos, vale a pena. Porque quem tem um porquê em Cristo enfrenta qualquer como, ou encontra qualquer como. Mas se você não tem um porquê na sua vida, isso é muito frustrante. Que o Senhor Jesus seja a razão da sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar?